minha Luninha, O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados ouvintes da RU, vamos retomar os nossos programas sobre temas de doutrina social da Igreja. E hoje, para falar mais uma vez, sobre os direitos humanos, lembrando a data efeméride dos 70 anos de publicação da Carta dos Direitos Humanos, em 1948, e, por ocasião dessa data, uma fala do Papa Francisco sobre os direitos humanos e a sua incidência nos tempos de hoje. Eu começo então falando um pouquinho sobre essa data, essa efeméride tão importante e que teve várias celebrações, comemorações mundo afora, do dia 10 de dezembro passado, e que comemorou o lançamento, a definição desse grande documento das Nações Unidas, chamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, e nós já falamos de que a grande novidade dessa declaração é que ela tinha um caráter universal, né? Outros direitos humanos que tinham sido já antes colocados eram geralmente definidos para certos setores: a liberdade política, os direitos civis, os direitos do cidadão, os direitos econômicos. Mas aqui não se fala só desse ou daquele direito, fala do conjunto. É uma abrangência temática muito extensa, né? Em 30 artigos, né, que se fala então dessas diversas dimensões. Esse documento já foi traduzido em 500 idiomas e dialetos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos mostra como essa declaração realmente hoje está presente e é considerada fundamental, até para a definição daquelas primeiras partes, geralmente a primeira parte das constituições dos países, também da nossa, que se inspiram na Declaração dos Direitos Humanos para definir os direitos de cada cidadão, de cada cidadã, né? Direitos e deveres. Esses deveres muitas vezes são esquecidos, mas elas são fundamentais. Na Constituição Brasileira, de 1988, que ela assinala, já no começo, né, a prevalência dos direitos humanos, né, e depois cita esses direitos, né, do cidadão, e define 77 direitos, né, direitos humanos e sociais de todos os cidadãos do país, né. O que agora acontece, que também foi lembrado por ocasião dessa data, dessa comemoração, é que são frequentes as turbulências e os ataques contra os direitos humanos, né? Isso é uma situação bastante preocupante, né? Diante, por exemplo, de movimentos neofascistas, de ditaduras de direita e de esquerda, né? Isso na Europa, isso também aqui na América Latina, em alguns países, de ditaduras que renegam os direitos humanos em várias partes do globo, em várias regiões também dos nossos países aqui da América Latina, né? Então, a diretora-geral da Unesco, né, André Azoulay, por ocasião do Dia Mundial da Paz no ano passado, já se declarou também sobre essa questão da violação dos direitos humanos, né? E alertou para a proliferação do populismo e do extremismo, que constituem obstáculos aos ideais da paz e dos direitos humanos, né? Então, temos que constatar, né, que há um clamor por esses direitos, esse clamor, né, dos povos, né, que não cessam diante de tantas fragilidades e ataques a esses direitos, né? Então, no site do Senado brasileiro, estive lendo lá, por ocasião deste dia 10 de dezembro, então descreve o seguinte: o questionamento dos ditames deste Estatuto dos Direitos Humanos Universais, que antes poucos ousavam contestar, cria uma atmosfera de incerteza, né? Há hoje contestações e, por vezes, até de pessimismo. Esse sentimento não é meramente uma manifestação de subjetividade, né? Um informe da ONU Brasil,
dá conta, por exemplo, né, de que 87 mil mulheres no mundo foram vítimas de homicídio em 2017. E aproximadamente 20 mil desses homicídios aconteceram no Brasil. Desse grupo, uns 50 mil ou 58% foram mortas por parceiros íntimos ou parentes. A violência doméstica é uma triste realidade e que afronta a Declaração dos Direitos Humanos. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime vê estagnação desses progressos para proteger mulheres no ambiente doméstico, né? Então, há uma preocupação. E essa preocupação também está hoje muito presente no próprio Brasil, né? Entretanto, algumas declarações um pouco dúbias, né, de autoridades que irão em breve eleitos, né, políticos que irão assumir dentro de breve aqui várias posições de governo, né? Então, aí questiona, por exemplo, o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, Paulo César Carbonari. Ele fez uma declaração preocupante. Ele disse o seguinte: retornamos no mundo inteiro a uma situação onde se questiona se todos os seres humanos podem ser considerados como integrantes da categoria humanidade, ou se é legítimo ou não que todos os humanos tenham direitos humanos. Então, também ele fez referência a algumas declarações do nosso presidente eleito, que deve tomar posse agora em janeiro desse ano, dia 1º de janeiro, né? Por exemplo, que ele criticou e se opôs, né, falou que ia dar fim a todas as formas de ativismo. Porque isso não é simples assim, né? Pode haver formas de ativismo exageradas, mas tem outras formas muito legítimas de justa defesa de direitos que estão sendo tolhidos, que estão sendo atacados. Por exemplo, de poceiros, que têm, pela lei, depois de 10 anos, legítima posse da terra que eles ocupam pacificamente. E no Brasil tem muita expulsão dessas famílias de poceiros no interior, quando vem esses latifundiários, compram a terra, fazem a escritura em algum cartório por aí, e depois chegam lá com esse documento e não tomam conhecimento do direito que essas famílias têm pela posse já há longo tempo pacífica daquele terreno, daquela terra, né? E os expulsam sumariamente ou até cometem violências contra eles, né? Então, é preciso cuidar desse processo de criminalização e desmoralização das lutas dos movimentos sociais e dos defensores desses direitos humanos, que nós vemos aí que às vezes tem assassinatos também dessas pessoas pelo simples fato de, por exemplo, na Comissão Pastoral da Terra, se puseram a defender essas pessoas que estavam sendo injustamente expulsas de suas terras que ocupavam pacificamente há mais de 10 anos, que já tinham um direito de uso capião. Então, além disto, né, há no Brasil também, e em outros lugares do mundo, quem procure provocar confusão a respeito da concepção dos direitos humanos. Isso aqui é muito importante, né? A elite mundial, e também no Brasil, às vezes coloca na cabeça das pessoas que os direitos humanos são os direitos de bandidos. E não é assim, diz a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Trata-se, sim, de direitos das pessoas, a moradia, a saúde, a educação, a transporte, e cidades feitas pensando nas pessoas, e do direito da população negra contra o racismo. Direito de não ser escravizado, direitos da população, né, LGBT, de não ser morta, de não ser discriminada. Mesmo o bandido tem seus direitos e merece um tratamento decente. Esta foi a declaração da senadora Regina Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Enquanto isso, né, no Brasil temos casos, né, de violência contra os direitos humanos que não são desvendados, como, por exemplo, esse mistério que envolve o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson, né? Ela era defensora dos direitos humanos que atuava em áreas controladas pelo narcotráfico e pelas milícias. E aí, possivelmente, haja envolvimento
dessas milícias, desses narcotraficantes, e às vezes até de políticos envolvidos também neste jogo. A provável execução de Marielle Franco causou indignação no mundo inteiro e motivou uma declaração do próprio Papa Francisco, que cobrou e pediu que o governo brasileiro esclarecesse esse crime, para que ele não volte a se repetir. E agora, então, vamos falar um pouquinho ainda do Papa Francisco, em relação a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a essa efeméride dos 70 anos, 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Papa Francisco se manifestou. Propôs que os direitos humanos sejam colocados no centro de todas as políticas. Isso aí é uma colocação de grande relevo, de grande importância. Imagine, o Papa Francisco lembra aos governos mundiais, aos poderes instituídos, a necessidade de colocar os direitos humanos no centro das suas políticas. E o Papa constatou, então, enquanto uma parte da humanidade vive na riqueza, outra parte vê a sua própria dignidade renegada, desprezada ou pisoteada, e os seus direitos fundamentais ignorados e violados. O Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes de uma conferência, da Conferência Internacional sobre o tema Os Direitos Humanos no Mundo Atual, Conquistas, Omissões e Negações, que teve início exatamente nesse dia 10 de dezembro passado, na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Seria um seminário que ia durar 3 dias. E aí o Papa disse o seguinte: a família das nações reconhece a igualdade e a igual dignidade de cada pessoa humana, da qual derivam direitos e liberdades fundamentais, que são arraigados na natureza da pessoa humana, direitos que são universais, indivisíveis, interrelacionados e interdependentes. A declaração também reconhece que o indivíduo, diz o Papa, o indivíduo tem deveres para com a comunidade, na qual é possível o pleno desenvolvimento de sua personalidade. A seguir, então, o Papa, nas suas declarações sobre essa data tão importante dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Papa Francisco ainda fez uma análise das causas que levam a violações de direitos. O Papa denunciou, então, como causa, uma das causas, as visões antropológicas redutivas. Disse o Papa: hoje persistem no mundo várias formas de injustiça, alimentadas por visões antropológicas redutivas. A visão de da pessoa humana. É uma visão muito, muito limitada. E por um modelo econômico baseado no lucro, que não hesita em explorar, diz o Papa, em descartar e até mesmo matar o ser humano. Esta visão, né, é terrível e é a causa da violação de tantos direitos. Enquanto uma parte da humanidade vive na riqueza, dizia ainda o Papa, outra parte vê a sua própria dignidade humana renegada, desprezada e pisoteada, e seus direitos fundamentais ignorados ou violados. A seguir, ainda o Papa falou, né, em várias formas de violação dos direitos humanos. Penso, diz o Papa, nos nascituros, aos quais são negados o direito de vir ao mundo, naqueles que não têm acesso aos meios indispensáveis para uma vida digna, que não basta nascer, é preciso ter as condições de uma vida digna, nos quais são excluídos de uma educação adequada, naqueles que são injustamente privados do trabalho ou forçados a trabalhar como escravos, e também nos que são detidos em condições desumanas, e os que sofrem torturas não têm a possibilidade de se redimir nas vítimas de desaparecimentos forçados e de suas famílias. Vejam, são tudo formas que o Papa denuncia, formas de violação muito atuais dos direitos humanos.
E ainda o Papa Francisco recordou as pessoas que são alvos de intolerância, de discriminação e violência por causa de sua pertença racial, étnica, nacional e religiosa. E por fim, o Papa lembrou também os que sofrem múltiplas violações de seus direitos fundamentais no contexto trágico dos conflitos armados, das guerras, enquanto, negociando-os de morte, sem escrúpulos, se enriquecem com o preço do sangue de seus irmãos e irmãs. Aqui o Papa faz alusão àquelas nações que vendem armas para esses países em guerra e com isso tiram seu lucro, pouco se importando se essas armas servem para ainda animar, atiçar mais as violências e as guerras. E o Papa termina as suas reflexões sobre esses 70 anos, dizendo o seguinte, né? Todos nós somos chamados em causa diante desses fenômenos graves, né? Nós não podemos ficar indiferentes, e com muita razão, né? Também aqui na nossa realidade, né? Cada um é chamado a colaborar com coragem e determinação na especificidade da sua função, cada um no seu campo de trabalho ou da sua vida, pelo respeito dos direitos fundamentais de cada pessoa, especialmente os direitos, esses direitos invisíveis, daqueles que têm fome e sede, nem como reclamar, aquelas pessoas que são nuas, doentes, estrangeiras e detidas, que vivem às margens da sociedade ou são descartadas. Aqui o Papa faz uma alusão àquele evangelho de Mateus 25, né? Eu tive fome e me deste de comer. Obrigação nossa de olharmos para essas situações e fazer a nossa parte. É bonito vermos aqui em Pelotas também, né, a existência de muitas entidades que se preocupam com o bem-estar das pessoas mais carentes. Por exemplo, só para citar um, é o Banco de Alimentos Madre Teresa de Calcutá. É um trabalho tão bonito, mesmo agora no tempo das férias, né? Dizem que aí começa a diminuir nas doações, mas então temos que suprir de outras formas, né? E na nossa paróquia Nossa de Fátima, fizemos aí uma tarde do Guaraná para as pessoas poderem doar e colaborar para que durante esse período de férias, possamos também ter o necessário para distribuirmos as 130 cestas básicas, né, que são dadas para as famílias mais carentes da nossa região, da nossa paróquia Nossa de Fátima. Isso tudo por um trabalho bonito da nossa rede de solidariedade, né, do Serviço Fraterno. Então, vou concluindo e agradecendo aos ouvintes a sua atenção e agradecendo a Deus porque essa doutrina social da Igreja ilumina com tanta clareza, né, esses direitos humanos fundamentais e nos incentiva a sermos nós também promotores desses direitos, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, enquanto pedimos a todos a bênção de Deus nessas festas de fim de ano, para que sejamos muito abençoados e tenhamos um feliz ano novo de 2019. Um abraço a todos. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.